Olá, minha galera, mais uma vez um prazer estar com vocês. E aqui estamos já no quinto capítulo do nosso livro, tá bom? Estou fazendo essa gravação aqui creio que dada a importância desse capítulo aqui de distribuição de frequência, nós iremos fazer aqui duas ou três gravações, mais ou menos de 30 minutos, para os vídeos não ficarem muito longos, tá bom? E a partir daí vamos montar as nossas aulas lá no Educa. Bem, primeiro a gente vai entender o que significa uma distribuição de frequência. E tudo que a estatística faz de bom tem a ver com isso aqui que a gente vai discutir agora, tá bom? Nos 4 primeiros capítulos a gente mostrou como é que era o funcionamento da estatística, quais as ferramentas que ela utilizava. Falamos também aí do tipo de gráficos que poderíamos ter. E agora a gente vai tratar mesmo da parte técnica de como fazer uma tabela, né, de distribuição de frequência. Para isso, o que eu preciso que vocês entendam? Todos os dados que vêm para algum pesquisador, ele vem em forma, vamos dizer assim, vamos chamar assim de dados brutos, tá bom? E o que seria esses dados brutos? Seria a gente anotando essas informações de acordo com o que for sendo ouvido. Suponha que nesse caso, a gente já estou lendo aqui diretamente no texto que eu vou colocar para vocês aí no Educa. Eu tenho aqui uma pesquisa feita com as estaturas de 40 estudantes de um colégio que ele chamou de colégio A. Veja, aqui eu tenho, por exemplo, o primeiro estudante perguntado respondeu que ele tinha 166 centímetros, o segundo 160, o terceiro 161, tá vendo? O próximo 150, e a gente entende isso daqui como se fosse uma organização aleatória, apenas para poder ir registrando essas informações. Elas não têm aí nenhuma característica de organização numérica. Só para ter uma ideia, por exemplo, o primeiro aqui começou com 160, variou aqui para 168, o próximo já foi para 160, aliás, aqui o início foi 166, né? O último terminou aqui com 161, não tem nenhuma prioridade organizacional, beleza? Bom, mas isso é muito complicado de trabalhar com dados dessa forma. E aí a gente entende o seguinte, que para ficar bom de fazer os processos, a gente precisa organizar ela, tá bom? Então, olha bem, fique bem ligado. A gente denomina essa tabela aqui de números, da maneira como ela chega para o pesquisador, a gente diz que ela é uma tabela primitiva, tá bom? Então, você já sabe que esses tópicos que eu destaco aqui são importantes, que podem cair na avaliação, tá bom? Então, se perguntar o que é uma tabela primitiva, é uma tabela cujos elementos ali foram chegando para o pesquisador e não estão organizados ainda numericamente, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia. Partindo então dessa tabela primitiva, vocês vão verificar que é meio difícil de saber, por exemplo, quem é o menor, quem é o maior, quem apareceu mais. Então fica muito difícil tirar essas conclusões. Nesse caso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma organização, tá bom? E aí o que é essa organização? A primeira organização que a gente faz é a de fazer ordenar. Então eu vou colocar aqui, ó. A gente vai fazer uma ordenação. Após essa ordenação, esses dados recebem um nomezinho legal, rol. Tá bom? Então, se alguém perguntar para vocês o que é um rol em estatística, vocês vão dizer é uma tabela ordenada de dados. Tá bom? Um rol já são os dados que já foram tratados ali um pouquinho, tá certo? E já estão organizados. Perceba agora uma coisa bacana, que eu comecei a minha tabela com 150, olha só. Se você observar aqui em o restante da tabela, vocês vão perceber que não tem mais outros 150 por aqui espalhado, tá bom?
Depois, andando aqui, ó, nessa direção nas colunas, olha, a gente vai perceber que logo vem o 151, 152, 153, tá vendo? 154. Os 155 apareceram aqui, ó, uma, duas, três, quatro vezes. Então eles ficaram seguidinhos. Tá vendo que estão organizados? Tá bom? Aí depois já vem o 156 e assim por diante. Isto é uma organização numérica, tá? Uma ordenação. Dá para se perceber então agora algumas coisas bacanas a respeito desses dados. E a primeira coisa legal que a gente observa depois da ordenação aí seria fazer o quê? Seria compreender o negocinho que nós chamamos de amplitude dos dados. Essa palavrinha que está bem aqui, ó, amplitude dos dados. O que seria essa amplitude dos dados aqui? Seria a diferença entre o menor elemento aqui da nossa tabela, tá bom? E o maior elemento, tá bom? Então, se nós falarmos assim de amplitude dos dados, seria isso, você vai ver a diferença. Eu faço então aqui, o maior elemento é 173, vou ver a diferença para o primeiro, então seria pegar menos 150, logo isso aqui vai me sobrar o quê? 23, tá? Então isso aqui é amplitude, é o que nós temos aqui descrito no texto, tá bom? Então é como se nós observássemos o seguinte, a variação dessas grandezas aí, desses valores, é de 23 unidades, tá bom? Começou no 150 e o maior deles foi o 173. Então, nesta turma, há uma variação de 23 centímetros entre as estaturas dos jovens que foram pesquisados aí, tá bom? Nós temos aqui a ideia de, sim, se nós fôssemos fazer um exame um pouquinho mais acurado, que ele chamou aqui, né? Se a ideia de acurado é um exame mais minucioso, vamos ver que existe uma concentração de estaturas em algum lugar entre 160 centímetros e 165. O que seria isso? Há uma concentração das estaturas. Vou pegar aqui, por exemplo, 160 tem 1, 2, 3, 4. Né? 161, 1, 2, 3, 4. 162, 1, 2, tá vendo? Então aqui os dados estão bem mais concentrados até chegar a 165, tem muitos dados, tá vendo? Aqui do 150 para chegar até o 160 eu tenho 10 unidades de diferença, tem 4 colunas de dados. Do 160 para o 165 eu tenho as mesmas 4 colunas e variando apenas em 5 unidades. Começou no 160, terminou no 165. Tá bom? Então a gente diz que tem uma concentração maior de dados aí nesse grupinho aqui. Tá bom? Bem, outra coisa que a gente observa também é que tem bem menos dados acima do 165 e bem mais dados abaixo do 160. E aí a gente vai entendendo um pouquinho como funcionam as tabelas e as suas ideias. Bem, agora vem o que nós queremos mesmo chegar aqui com vocês, é como distribuir, ou seja, como organizar essa frequência. E para isso eu preciso entender o que é uma frequência, tá bom? A gente chama de frequência, pessoal, a quantidade de vezes que uma determinada variável apareceu, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos usar essa palavra mesmo aqui, quantidade de vezes que a variável apareceu. Vou falar aqui no português bem básico mesmo, bem claro, tá bom? Então, se ela apareceu tantas vezes, aquela quantidade de vezes é a frequência dela. Por exemplo, eu vou aqui, olha, nessas colunas, a gente colocou em 3 tabelas aqui, porque eram muitos dados, então vamos colocar em 3 tabelas. Porque começava do 150, não é isso? E o último era 173. As alturas que apareceram ali na pesquisa foram essas alturas, que ia de 150 a 173. Bom, se observarmos aqui na tabela, o 150 apareceu só uma vez, então por isso que a frequência dele é 1.
Vamos olhar se isso é verdade. Verdade aqui, ó. Tá vendo? O 150 está só uma vez, não tem mais 150. O 151 tem uma vez, 152 uma vez, 153 uma vez e 154 uma vez. Tá vendo? Então, aí a gente vai percebendo aqui que na tabelinha aqui está exatamente isso. Ó. 151 uma vez, 152 mais uma, 153 uma, 154 uma. Mas já o 155 está dizendo que apareceu 4 vezes. Vamos ver se é verdade. 155, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4 vezes mesmo, tá vendo? Então, essa é a ideia de frequência. Você olha aqui na sua pesquisa, nos seus dados, e vai agora não mais olhar para a quantidade que eles estão separadinhos, mas vai resumir essa quantidade em um número. E é isso que a tabela de frequência faz. Ela diz assim, ó, o 155 apareceu 4 vezes. O 156 apareceu 3 vezes. Ou seja, existem 3 alunos daquela turma que tem 156 centímetros de altura, tá bom? Assim como, por exemplo, existem 4 estudantes que têm 161 centímetros. Por outro lado, os 160 centímetros tem 5 estudantes. Vamos conferir esses 160 centímetros, se são 5 mesmo. 160, vamos lá. Caçando eles, ó. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vendo? São 5 estudantes. Então essa é a ideia de tabela de distribuição de frequência. Em primeiro modo é isso. Tá bom? A gente coloca a variável aqui na primeira coluna e vai dizer a frequência dela. A gente chama isso de frequência absoluta. Tá bom? Frequência absoluta é o quê? Que você olha para a variável e olha aqui a quantidade de vezes que ela apareceu. Tá ok? Bom, o que mais que nós vamos encontrar aqui? Uma observação que o Antônio colocou aqui bastante interessante é que essa tabela ainda foi o que? De certo modo inconveniente ser tratado. Por que esse processo aí foi ruim? Porque eu ainda precisei montar 3 tabelas aqui para poder dar informações da minha pesquisa. Fica muito chatinho essa apresentação não, vamos dizer assim, não bonita, tá bom? Vou usar esse formato aqui, essa ideia. Então, como é que a gente poderia fazer para reduzir ainda mais essa tabela de frequência, essa distribuição de frequência aí, para ficar não apenas mais charmoso, mas também assim bom de compreender e uma leitura rápida? É a gente juntar esses dados, tá bom? E o que seria juntar? Aqui nós temos a ideia de agrupar. Esse conceito aqui, ó, de agrupamento é um conceito bastante interessante. Por quê? Porque a gente entende o seguinte, que quando uma variável é contínua, a gente pode agrupar elas para fazer uma análise mais rápida. Vocês vão entender o que significa isso. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um dos intervalos, a gente chama de intervalo a distância que eu escolho para poder fazer esses agrupamentos, tá bom? O intervalo ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó, que parece um T deitado, tá bom? Vamos falar um pouquinho dele. O que significa? Eu leio aqui que 154, tá bom? É menor ou igual do que os valores que estão nesse intervalo e que é menor do que o 158. Seria o mesmo que escrever essa expressão aqui, olha. 154 é menor ou igual do que todos os valores que eu tiver nesse intervalo e os valores aqui são menores do que o 158, tá? É mais ou menos nesse sentido. Então a gente pode fazer esses agrupamentos e vamos chamar eles de classes, tá bom? Então a partir de agora, quando nós falarmos assim, os dados estão agrupados em classes, vocês vão entender que essas classes é um pequeno intervalo dentro da minha distribuição de frequência da minha variável e que essas classes têm vários valores ali agrupadinhos nela. Vamos
tentar explicar aqui um pouquinho mais adiante essa ideia. Então a gente vai chamar aqui de frequência de uma classe. Agora, dentro de uma classe, eu vou entender que eu tenho várias partes da minha variável. Por exemplo, de 150 a 154. O que eu vou entender aqui? Olha só, eu vou pegar os valores das alturas de 150, 151, 152, 153. Não vou pegar o 154, tá vendo por quê? Porque o Tzinho aqui está deitado assim, ó, para o 154. Então, o 154 não entra nessa minha classe, nessa primeira classe aqui, tá bom? Entra o 150. Então, como é que eu sei que entra o 150? Porque está fechadinho aqui para ele. Ó, o Tzinho está fechado para ele. E está sem fechar aqui para o 154. Tá bom? Bom, sendo assim, o que acontece? A gente vai contar ali quantos elementos eu tenho dentro desse intervalo. Tá bom? Deixa eu apagar bem aqui esse rabisco aqui. Vamos lá, ele está dizendo aqui que nessa classe que vai do 150 até chegar pertinho do 154, tem uma frequência de 4. Vamos entender aqui que número é esse. Olhando aqui para a tabela, para a tabela aqui já de frequência pré-organizada, então olha só, o 150, 151, 152, 153. Tudo isso aqui me interessa, ó, daqui para cá. Então eu olho isso aqui, ó, toda essa frequência aqui. E realmente, ó, tem 1, 2, 3, 4. 4 estudantes que estão com a altura de 150 até 153. Por isso, a nossa tabela aqui, ó, a nossa frequência da classe ficou 4. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso. Veja agora, aquela classe que eu não usei aqui, ó, na primeira, eu vou usar ela na segunda. O 154 vai entrar aqui agora, tá vendo? Vai de 154 até pertinho de 158. Mas quem é o que está pertinho de 158? Então é o 157. Agora na segunda classe eu vou contar o 154, 155, 156 e 157. Então, de 154 até o 157. Olhando aqui na nossa tabela, vamos contar. Quem é que está do 154 para frente? Deixa eu apagar um pouquinho aqui esses rabiscos que eu fiz nessa tabela, para não ficar muito turbulento aqui as informações. Ok, vamos lá. Ó, de 154, eu vou pegar daqui, ó, até o 157. Então, tudo isso daqui vai ser meu campo de trabalho. Até aqui, ó, 157. Então, somando 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 1, 9. Realmente, então essa classe aqui, a segunda classe, precisa mesmo ter 9 elementos, porque existem ali 9 estudantes que têm essa estatura de 154 até o 157. A próxima classe é essa aqui, ó, de 158 até pertinho de 162. Então veja, 158, 159, 160 e 161. Não vai entrar o 162 porque o limite aqui superior não fica pertencendo a essa classe. E aqui está dizendo que são 11 elementos. Vou fazer mais essa conferência aqui para vocês perceberem que é verdade. Do 158 ao 161. Vamos lá, 158. Onde é que ele começa? Daqui, ó. 158 está aqui 2. 160 até o 161, tá vendo? Não entra o 162, entra só aqui. 4 mais 5, 9, 9 mais 2, 11. Pronto, então está confirmado aí, né, o significado dessa tabela de frequência aqui em classes.
Beleza? Então a ideia é essa, pessoal. Organizar em classes significa a gente fazer pequenos grupos. Quando uma variável tem muitas respostas, vamos dizer assim, discretas, tá? Que vai de um em um, vai pulando, a gente consegue organizar ela numa tabelinha mais curta para ficar mais fácil de trabalhar. Beleza? Joia. Então tá, vamos continuar aqui. Dentro dessa ideia de classes, né? A ideia aqui, que é mais importante, é fazer uma tabulação onde tudo fica bem mais organizado. A gente poderia ter feito algo nesse sentido aqui, uma tabela intermediária, né? Que contivesse essa coluna aqui, ó, se for necessário, por exemplo, onde a gente vai contando. Montamos aqui a nossa classe, por exemplo, e a gente vai contando aqui, riscando os quadradinhos para saber quantos elementos tem e depois fazemos a frequência aqui. Tá bom? Mas isso aí é casual, vamos dizer assim. Não é obrigatório fazer. É bacana numa pesquisa mesmo. Mas aqui já estava tudo organizadinho no livro, ficou beleza. Agora vamos ver aqui essas ideias. Já sabemos que temos as classes de frequência, né? Ou simplesmente a classe, aquilo que eu falei para vocês. E elas são simbolizadas por uma letrinha I aqui, mas essa letra I aqui é apenas para deixar formalizado, tá bom? Uma numeração para ela, então eu vou chamar de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e assim por diante, tá bom? Nesse nosso exemplo ali, por exemplo, o intervalo de 154 até 158 define a classe que nós chamamos de classe 2. Né? Por quê? Porque está na segunda categoria ali, tá bom? Ó, o de 154 a 158, onde é que ela estava aqui, ó? Na segunda posição, tá vendo? Então, por isso que ela é a segunda classe. Então, aqui é a classe 1, classe 2, classe 3 e assim por diante, tá bom? Então, essas são as ideias de classes. Bem, aí agora temos uma outra coisa interessante, como observar essa quantidade de classes que nós temos. Naquela tabela que nós mostramos ali, nós temos então 6 classes, tá bom? 6 classes. E eu digo então que o valor K, que representa para mim a quantidade de classes, é 6. Então, para esse nosso livro aqui, para essa nossa explanação, quando vocês virem a respeito de tabela de frequência e falar a respeito desse casinho, então o nosso casinho é a quantidade de classes, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Quantidade de classes da minha distribuição. Agora, vamos denominar limite de classe. O que são esses limites de classe? O nome já está dizendo, limite significa quem está na parte inferior da classe e quem está na parte superior ali da classe, tá bom? Vamos pegar uma classe aqui de exemplo. Olha, essa nossa classe, a última aqui, vamos dar um zoom aqui. Pronto, essa nossa última classe, qual seria o limite inferior dela? Seria o 170, tá bom? É o limite inferior. Quem seria o limite superior da classe? 174, tá bom? Então a ideia de limite superior é o maior valor que eu puder colocar na classe ali. E o limite inferior seria o menor valor que estaria na classe, tá bom? Então essa é a ideia de limites da classe. Então quando a gente falar aqui de limites da classe, vocês vão entender por isso daí. Limite inferior aqui o autor está chamando de LI e limite superior ele está chamando de L1 para limite inferior e L2 para limite superior, tá bom? Ou simplesmente limite da classe 2 ficaria assim, o L minúsculo para o limite inferior e o L maiúsculo para o limite superior da classe 2. Esse 2 que fica aqui embaixo, ó, é para dizer que é da classe 2.
Então vamos fazer aqui a ideia, resumindo. L maiúsculo e L minúsculo indica o quê? O maiúsculo, pela própria lógica dele, é o limite superior e o minúsculo para o inferior. Então vamos colocar aqui superior. Ok? Bem, sabendo disso também, vamos agora pensar na amplitude de um intervalo de classe. O que é essa amplitude de um intervalo? É a gente fazer justamente essa diferença dos limites da classe. Então a amplitude vai ser o nosso Hzinho, por exemplo, H2. Eu estou querendo dizer o que? A amplitude da classe 2, tá bom? E qual é a amplitude quais são os limites da classe 2? Eu tenho o limite 158, que é o máximo da classe, né? Por exemplo, é o limite maior. O limite menor é o 154. Então eu tenho aqui de resultado 4. Ou seja, a amplitude desse intervalo da classe, no caso da classe 2 aí, é de 4 unidades. Eu vou encontrar ali estudantes que variam as suas alturas em 4 unidades, tá bom? Até 4 unidades um do outro. Do mesmo modo como a amplitude da classe é a diferença entre seus limites superior e inferior, existe também uma coisinha que nós chamamos de amplitude total da distribuição. E o que é essa amplitude total? Ela é justamente uma ideia que a gente pode chamar aqui de olhar o menor valor de toda a distribuição, não apenas de uma classe, mas de toda uma distribuição, e o maior valor, fazer essa diferença, tá bom? Por exemplo, lá naquela nossa tabelinha, o menor valor ali, eu vou chamar aqui de L minúsculo, tá bom? Que é o limite mínimo. Se não me falha a memória, ele era 150, não é isso? E o limite máximo, o autor aqui está chamando de L, tá bom? Que é o limite máximo. Acho que é aqui 174. Então fica 174. Portanto, a amplitude total da distribuição, que o autor chamou aqui de AT, de amplitude total, é essa diferença de 174 menos 150, né? Eu acho que tem um errinho bem aqui, eu acho que lá no livro lá é 173, não tem o 174. Mas aí, como por exemplo, eu precisava criar um número aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisinha. Vou voltar aqui nessa minha distribuição. Olha só, a minha maior estatura aqui é 173, tá bom? A gente vai tirar essa duvidazinha bem aqui agora para ficar bem bacana para vocês. Se o meu maior dado é 173 e eu estou criando classes onde o último número não pertence à minha classe, se você observar, todos os números que vinham aqui em segundo lugar na classe não pertencem a essa classe específica. Ele está aqui apenas como limite. Então a gente precisou criar aqui, olha, um número que fosse um pouquinho superior ao 173. Para quê? Para que o 173 pudesse caber aqui dentro, tá bom? E não chegar no próximo, que seria o 174. Por isso que nós temos aqui 174, tá bom? Então a gente poderia dizer aqui que a amplitude total dessa nossa distribuição é de 24 unidades. Ok? Então, ou seja, a gente consegue englobar todos os elementos dessa pesquisa que foi realizada com uma variação de apenas 24 unidades aí uma da outra. Beleza? A gente sabe que o 174 está ali apenas para dizer que é um limite superior, mas que ele não está dentro da distribuição. Beleza? A gente usa ele apenas para calcular ali a amplitude total. Vamos voltar aqui para o nosso momento. Como todas as classes são
da mesma amplitude, né, tem o mesmo intervalo, dividindo a amplitude total pela amplitude de uma classe, a gente encontra o valor de classes que a gente vai ter, que é o que está descrevendo aqui nessa continha, tá bom? Então o 24 é o valor da amplitude total e o 4 é o valor da amplitude de um intervalo apenas. Beleza? Bom, já chegamos aqui em 30 minutos. Eu vou pausar esse vídeo aqui agora para não ficar muito grande e a gente iniciar um outro a partir de amplitude amostral. Beleza? Valeu, garotos e garotas. Até a próxima etapa.